O que nós vamos fazer agora, vocês não estão preparados, pessoal. Olha só. Vamos trabalhar com inteligência artificial, porque a inteligência artificial está ao nosso favor, não é mesmo? Então, olha que legal. Aqui tá toda a estrutura que eu ensinei para vocês desde o começo, né? Vocês imprimiram aí, ou baixaram, estão acompanhando as aulas com este documento aqui, certo? Então, nós vamos pegar agora essa estrutura que nós aprendemos e vamos colocar um conteúdo dado pela Gemini e vamos colocar aqui dentro dessa estrutura para vocês verem que é possível a gente preencher isso daqui e para vocês fazerem sozinhos e enviarem para mim para correção gratuita, certo? Então vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que a gente vamos montar um esqueletinho ali embaixo antes da gente começar. Primeiro parágrafo aqui, ó, nós vamos montar o nosso esqueletinho lá, ó. O que tem que ter no primeiro parágrafo? Tese 1, tese 2 e evidenciar o tema, certo? Então vamos colocar aqui, ó, lá no finalzinho. Ó, vamos montar um esqueleto para vocês terem condições de fazerem sozinhos. Então, nosso primeiro parágrafo, a gente vai ter tese 1, tese 2. O que mais que eu falei lá em cima para vocês? Evidenciar o tema. Não vou ficar voltando lá, senão vai ficar rolando muita coisa, né? Pronto. Segundo parágrafo, o que nós vamos ter? Que eu ensinei vocês. Uma referência, não necessariamente nessa ordem, certo? Referência ou alusão. Um exemplo prático de como isso acontece. Você vai ver que eu nem vou dar essas ordens para a inteligência artificial. Ela vai me dar automaticamente todos esses elementos. Por quê? Porque, eu já falei 1000 vezes para vocês, é uma equação. A argumentação, dissertação argumentativa é uma equação. Vocês têm que substituir os valores, igual na matemática, e pronto. É igual para todo mundo, certo? Exemplo prático, o que mais? Se quiser começar aqui, pode ser que ela comece ou não, vou colocar aqui inclusive a opcional, pode ser que ela comece com uma alusão, né? Alusão barra referência, né? Porque tanto faz. Pode ser que no começo ela dê algum conceito, certo? De alguma parte do tema, ó, conceito de uma parte do tema, certo? Pode ser que ela faça alguma dessas coisas. Pode ser que ela dê também uma leve opinião, tá? Do autor. Bem rapidinho. Mas o que a gente vai ver que vai ter de obrigatório vai ser isso daqui, tá? E aí depois, segundo parágrafo, vai ter referência, exemplo prático e vai ter também opinião do autor o tempo todo. E a gente vai repetir essa estrutura no terceiro parágrafo, certo? E depois a gente vai pedir para ela uma redação que conclui com síntese, tá? E aí na síntese vai ter o quê? Uma retomada sutil, tá? Com outras palavras, retomada das teses e dos argumentos, tá? Que é as palavras-chave que aparecem ali no seu segundo e terceiro parágrafos, tá? Isso tudo aqui vai ser com outras palavras. Beleza? Vamos lá ver se ela vai fazer isso? Depois a gente faz mais outra com proposta de intervenção no final, certo? Vamos lá? Tô super animada, hein, para fazer isso daqui. Isso aqui é muito legal. Não sei um tema, vamos pensar aqui, ó. Elabore. Não sei se a Gemini faz isso, né? Se ela não fizer, a gente vai pro chat GPT, porque ele eu sei que faz.
elabore uma dissertação argumentativa com síntese na conclusão. Só isso que eu vou pedir em específico, tá? Ou a síntese ou a proposta de intervenção na conclusão, certo? Escolha um tema típico da VUNESP. Eu vou escolher aqui a VUNESP, tá, gente? Mas se você quiser que a gente faça isso com o seu concurso, escrevam aqui nos comentários que a gente faz uma aula para você fazendo isso aqui com o seu concurso. Ou você mesmo pode fazer aí sozinho, né? Com a sua inteligência artificial aí, e ir aplicando aqui nesse esqueleto que nós montamos, que daí você já consegue estudar também mais orientado, tá? E depois envia para mim para correção. Escolha um tema típico da VUNESP para o concurso do Tribunal de Justiça. Certo? Elabora uma dissertação argumentativa com síntese na conclusão. Escolha um tema típico da VUNESP para o concurso do Tribunal de Justiça. Ai, gente, vamos ver? Vamos ver se Gemini faz também, né? Porque, tudo que pede fala que não faz. Com certeza, ó. Posso ajudar a elaborar uma dissertação argumentativa com síntese na conclusão, com um tema que se encaixe no perfil da VUNESP para concursos de tribunais de justiça, o TJ. Beleza. A VUNESP costuma cobrar temas de cunho social, ético ou jurídico, que exigem uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira e frequentemente abordam questões relacionadas à cidadania, poder judiciário e aos direitos fundamentais. A partir das análises de temas típicos, escolherei um tema pertinente. Ok, o tema que ela escolheu foi os desafios da efetivação do acesso à justiça para a população vulnerável no Brasil. Olha que tema difícil e olha como esse tema tem a estrutura dos temas de Enem. Por isso eu falo com vocês, gente. Vou deixar esse esqueleto aqui para vocês usarem depois com outras redações, tá? Para vocês fizerem a mesma coisa. Olha como eu mandei para vocês o e-book, coloquei aqui no curso para vocês esse e-book de temas que eu elaborei para Enem. Por quê? Porque o VUNESP, gente, é a cara do Enem. Olha só. Esse tema aqui, se a gente for analisar, fazer uma interpretação de texto para esse tema, a gente vai ver que, assim como o Enem, ela tem o quê? Um texto extenso, né, com uma linha ou duas, uma frase bem grande, e que ela aborda um tema mais abrangente, porém com uma delimitação, que é essa delimitação que é o ponto-chave, que você deve falar na sua redação sobre ele, para você não tangenciar. Mesmo que você fale sobre o assunto mais abrangente, você tangencia, tá? Então, cuidado. O que quer dizer? Qual é o mais abrangente? Ó, quando fala assim, os desafios, aqui eu já sei que isso aqui é a delimitação, tá? É para você falar sobre os desafios, pronto. Não tangencie, não fale de outra coisa, tá? Ó, fale sobre os desafios. Ele é o seu cerne, é o seu foco, é o centro da sua redação, tá bom? Aí agora sim você vai me perguntar, mas desafios de quê? Agora nós vamos saber, ó, de quê? Da efetivação do acesso à justiça para a população vulnerável no Brasil contemporâneo, tá? É um tema bem grande, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Se a gente for olhar o par, 9 palavras. Então, lembra que a gente falou ali sobre técnicas para não tangenciar o tema? Você vai pegar só 5 palavras dessas para escrever juntinho, tá? Porque tá muito grande. E as outras você distribui ao longo do seu texto e substitui por sinônimos, tá? Ou você pode escrever um pouquinho mais e substituindo por outras palavras, e depois ao longo do seu texto você traz as palavras na íntegra, certo? Então vamos ver aqui, a efetivação do acesso à justiça para a população vulnerável no Brasil
é o assunto mais abrangente, tá? É o assunto mais abrangente. E aqui no Brasil, né, também, mas aí você se preste atenção a isso aqui, se é no Brasil, se é no mundo, para que você faça, para que você tenha certeza que você vai responder isso aqui na sua redação, tá? Aqui no caso, ó, é no Brasil contemporâneo, é isso aqui tudo. Que esse tema aqui realmente está muito grande, até maior do que os temas do Enem, tá? Beleza. Então, você vai pensar sobre a efetivação do acesso à justiça, né? Para essa população mais vulnerável. O que isso tem a ver com a contemporaneidade, né? Por que é que isso acontece atualmente? E você, depois que você pensar sobre esses aspectos, aí você vai pensar nos desafios disso, né? Os desafios que levam a esse problema, e aí vai falar sobre os desafios. Mas, enfim, vamos copiar aqui a nossa estrutura, porque vou deixar ela aqui para vocês, e nós vamos utilizá-la aqui embaixo. Certo? Então, vamos ver aqui o que a Gemini fez pra gente, ó, dissertação argumentativa, né? A introdução, vamos procurar aqui os nossos itens. Já vamos copiar e colocar lá? Ai, gente. Vamos começar com isso daqui, ó, com o primeiro parágrafo. O que é que ela trouxe? Olha só, isso aqui tá muito grande. Vamos diminuir para a gente conseguir ver tudo. Acho que a gente tinha que aumentar aqui, né? Vamos aqui, ó. Começa assim, o acesso à justiça. Então aqui a gente já vai ver que ele está começando com um conceito, tá, gente? De uma parte do tema. Ó. Com o conceito de uma parte do tema. Vou marcar aqui de cinza, ó, as coisas que já foram feitas, ó. O acesso à justiça, consagrado como direito fundamental na Constituição Federal de 88. Então aqui ele traz uma referência, né, como referência à Constituição, e segue na fala dele como, na verdade, que eu achei que seria um conceito, né, falar o que é, né, a questão desse acesso, mas não, ele linkou com a Constituição Federal, então a gente muda, né, ele vai falar sobre uma referência aqui, né, então, transcende a mera garantia formal de ingresso nos tribunais. Quando ele faz isso daqui, ele faz uma referência. Lembra que eu falei que a forma mais bonita de começar é com uma alusão ou referência? Então, embora seja opcional, é muito bonito. Então, claro que a inteligência artificial vai escolher fazer o mais bonito, né? Apesar de que, olha, não aconselho vocês a fazerem, ó, essa repetição aqui, tá? Ó, esse ao aqui, vou colocar até de vermelhinho para vocês substituírem esse termo para vocês não errarem em coerência, tá? Depois eu vou questionar a Gemini sobre isso daqui para vocês verem, tá? Até que ponto eu estou sendo chata e até que ponto vocês de fato precisam se precaver com relação a isso, tá bom? Olha como na hora da leitura você ouve isso e incomoda um pouco os seus ouvidos, ó. O acesso à justiça, consagrado como direito fundamental na Constituição Federal em 1988, transcende a mera garantia formal, olha,
leio de novo e não encontro outro, de ingresso nos tribunais. Só faltou falar no tribunal, né? Então, vamos tomar muito cuidado, tá? E eu vou, inclusive, pontuar isso daqui como perda de pontos aqui, tá? Em coerência textual. Vamos observar coerência textual, tá, gente? Começar com Constituição Federal é uma coisa, assim, trivial, clichê, tá? Não é nada demais também não, tá? Tomem muito cuidado para vocês não trazerem Constituição Federal como a referência, né, maior, mais importante da redação, que vai embasar a sua argumentação. Repara que aqui a IA trouxe no começo, por quê? Porque aqui é opcional, você não tem obrigação de trazer uma referência maravilhosa, tá? O que você trouxer aqui é lucro. Então aproveita para trazer Constituição Federal aqui, caso você vá trazer, para que a sua redação não fique clichê. E você pode colocar de 88 só, não tem problema, tá? Substituir por Carta Magna, algum outro nome da Constituição. E se você quiser trazer algum inciso específico de que você já tem conhecimento, né, dentro daquele tema, perfeito. Aí sim você pode trazer como algo espetacular no seu parágrafo de desenvolvimento. Vamos mais. O que mais ela fez aqui, ó? Acabou o período só com a referência. Então, depois que a gente faz a referência, o que eu falei para vocês que a gente faz? A gente relaciona, a gente diz o que é que tem a ver. Vamos ver se a Gemini fez isso. Ó, ela diz assim, que em um país marcado por profundas desigualdades socioeconômicas, a efetivação desse direito, esse qual? Esse da Constituição 88 que ele acabou de falar. Então, ele está relacionando isso com o tema, dizendo que tem a ver, porque ele escolheu essa referência, certo? Se vocês voltarem às aulas, é isso que eu digo para vocês que tem que fazer, tá bom? Em um país marcado por profundas desigualdades socioeconômicas, a efetivação desse direito configura-se como um dos maiores desafios do Estado Democrático de Direito. Então, olha só, temos pontuações aqui, erros e acertos, tá? Depois nós vamos questionar tudo isso lá na Gemini, tá, gente? Fiquem tranquilos. Aqui, ele fez o quê, ó? Relacionou, gente, desculpem pela garganta péssima, tá? A referência com o tema, né? Me disse aqui o que é que tem a ver. E quando você faz isso, automaticamente você traz a sua opinião, tá? Sai daqui, trem. Relacionou a referência com o tema e trouxe também a opinião do autor, né? Quando ele fala assim, ó, que o país é marcado por profundas desigualdades socioeconômicas, é a sua opinião, né? Quando você fala que se configura um dos maiores desafios, é a sua opinião, você que está falando isso. Tem desafios, tem desigualdade socioeconômica, é a sua opinião aqui, certo? Quando ele fala do Estado Democrático de Direito, ele demonstra domínio de outras áreas, né, do conhecimento, falando sobre toda essa questão jurídica, né, de uma forma mais técnica, trazendo aí um empoderamento da fala, o que é muito bem visto, sobretudo nesse concurso em específico. Mas a gente não tem aqui um conectivo, né? A gente deveria ter aqui um conectivo. Então, vamos questionar isso lá para vocês verem e vamos sempre colocar conectivos entre as partes, tá? Ó, observar coesão textual. Por quê? Porque na coesão textual você liga as partes com conectivos, tá bom? Então, ó, que mais? Tipo assim, ó, dessa forma, vírgula, em um país marcado, blá blá blá, tá? Só para conectar mesmo, de uma forma bem clara. Aí, aqui outro período, a disparidade sem conectivo de novo, tá? Já não vou marcar aqui de novo, mas vocês já sabem. A disparidade na capacidade, ó, disparidade, capacidade
de arcar com os custos processuais e a complexidade burocrática e a carência da assistência jurídica, da qualidade, segregam grande parte da população vulnerável, transformando a justiça em um privilégio e não em um direito universal. Então aqui vocês já viram várias repetições de coerência textual, né, gente? Péssimo. Por isso que não é bom vocês estudarem sozinhos com inteligência artificial, tá? Escrever as redações de vocês, podem passar pela inteligência para vocês verem uma coisa ou outra, mas tem que enviar para um corretor humano, porque senão vocês vão deixar passar coisas que depois, quando vocês questionam, a inteligência artificial fala assim, ah, é mesmo, né, poderia melhorar isso aqui, e vai lá e refaz simplesmente. Para ela não perde nada, tá? Então vocês precisam ter uma análise humana dessas coisas, tá? Aqui a gente precisa ter um conectivo e, a disparidade. A capacidade. Complexidade. De qualidade. Tá parecendo o quê? Uma rima isso aqui, né? De grande parte normalmente não tem problema, tá? Mas como já tem esse monte de ad, acaba rimando aqui, tá? Então vamos ver o que tem de legal aqui, né? Vamos ver a disparidade da capacidade de arcar com os custos processuais. Aqui ele dá um exemplo, né, de um desafio. A complexidade burocrática, outro exemplo de desafio. A carência da assistência, a carência da assistência jurídica de qualidade. Então, ele deu aqui 3 exemplos, tá? Que segregam, essa segregação aqui é um dos desafios, né? Lembra que a gente falou que a gente tem que se ater aos desafios? Então, ele está trazendo exemplos que são desafios, né? Então, o que? Segregam grande parte da população vulnerável. Quem é essa população vulnerável aqui? Evidenciando parte, né, do tema. Então, é que evidencia o tema, né? Parcialmente, né? Onde mais que a gente vê evidência do tema? Evidencia parcialmente o tema. A gente já viu a opinião do autor lá, né? Lembram? A evidência do tema a gente viu aqui um pouquinho, vamos ver mais, com certeza. Os desafios, ele falou de desafio aqui em cima, né, desafios. Essa palavra aqui é também, deixa eu copiar daqui. A palavra desafios apareceu aqui, não à toa, tá? Foi para evidenciar uma parte do tema. Efetivação, a gente já viu. Parece que a gente viu a palavra efetivação aqui, né? Aqui, efetivação desse direito. Aqui também evidencia parcialmente o tema. Vamos marcar aqui as palavras que já apareceram. Efetivação. População vulnerável. Certo? Quando eu falo Constituição Federal de 88, ele já indiretamente fala de Brasil contemporâneo, tá? Porque a Constituição é do Brasil e ela ainda está vigente, está na contemporaneidade. Que mais? Acesso à justiça, só que falta, né? A primeira coisa que ele falou, inclusive a gente achou que seria um conceito, né? Então aqui ele traz também a evidência parcial do tema, e aqui o último foi, aqui foi uma evidência total do tema, né? Porque foi por último que ele terminou
É uma evidência total do tema, que ele terminou de deixar claro o tema dele logo no primeiro parágrafo. Lembra que a gente falou isso, certo? Aqui, o acesso à justiça. Olha, gente, checklist aqui tá completíssimo da evidência do tema no primeiro parágrafo, tá? Ó, cheque. Agora, o que a gente precisa encontrar são teses, tese 1, tese 2. Aqui, o que ele colocar é simplesmente algo a mais, tá? Poderia ser um ou outro, ou os dois, dependendo de como ele escreve, né? Se de uma forma mais breve ou não. E a opinião do autor, ela sempre vem em todas as partes do texto, tá? Não necessariamente tem que vir no começo, mas aqui ele escolheu colocar. Olha como tudo já tá rosinha, ó, que coisa linda. Então, aqui, quando ele dá esses 3 exemplos, ó, disparidade da capacidade de arcar com os custos processuais, a complexidade burocrática e a carência de assistência jurídica de qualidade, são o quê? Ele traz exemplos, aqui no caso tá um pouquinho desestruturado, tá? Porque ele está trazendo exemplos, eu vou marcar aqui de amarelo. Por quê? Porque esses exemplos práticos, eles não devem aparecer aqui, tá? Exemplos práticos de como o problema aparece, né, acontece na sociedade brasileira. Mas eles não devem aparecer nesse parágrafo, mas no de argumentação, porque quando eu te mostro o problema acontecendo, eu provo para você que a minha opinião faz sentido. E essa prova e todo esse esforço que eu faço de te trazer exemplos, ele é próprio de argumentação, ele é parte de uma argumentação. Apesar de que a redação inteira é argumentativa, mas a gente tem os parágrafos de desenvolvimento para trazer esses elementos, tá? Não tem problema nenhum você trazer aqui em outras partes, mas para que fique mais organizado, é melhor você se ater a essa estrutura. Inclusive, alguns editais, eles são claros com relação a isso e pontuam, tá? Quando você coloca partes estruturais em lugares indevidos, tá? Então, aqui, ó, observar as partes do texto, tá? Em relação à estrutura, tá? Quer dizer, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Cada coisa no seu lugar. Então vamos ver, tá só de amarelinho por quê? Se quiser colocar aqui, tudo bem, né? Só que faz tumulto. O que eles fazem? Eles se tornam um desafio, né? Que é a questão do nosso tema. Então, essa segregação aqui é opinião do autor. Lembra que a opinião do autor pode aparecer a qualquer momento, tá? Em qualquer parte. Fazendo aqui, ó, cuidado com esse gerúndio, tá, gente? Vou colocar de amarelo para vocês evitarem gerúndio, tá? Como é que vocês vão substituir? Que transforma, tá? Quando vocês puderem colocar o verbo no infinitivo, ou colocar em alguma outra conjugação que se adeque melhor, ou colocar o que faz a ação, tá? Por exemplo, que transforma. A justiça em um privilégio, isso aqui também é opinião, tá? E não em um direito universal, né? Retomando a questão do direito que foi falada antes, tá? Isso aqui também nada mais é do que opinião do autor, tá? Então, isso aqui tudo é opinião do autor. Pronto, aqui ele fez o conectivo, ó. No último período, ele fez o conectivo, tá? Conectivo de adição. Então, aqui ele faz o conectivo dele, não tem aqui, porque aqui é questão de conteúdo, tá? Conteúdo que você vai colocar nessa estrutura. A questão de estrutura sempre tem que ter os conectivos ali no seu esqueleto, tá? Então, aqui ele faz o conectivo diante desse cenário, é imperativo. Essas coisas aqui também são desnecessárias no primeiro parágrafo, tá? Melhor você colocar ela no parágrafo devido, que é o último caso tenha proposta de intervenção. Quer ver, ó? É imperativo analisar as barreiras que impedem a
plena cidadania jurídica e debater, olha esse e, tá? Uma coisa e outra é o quê? São teses. E debater as medidas necessárias para mitigar. Então, ó, quando a gente fala que ele começou com esse imperativo a analisar, quase que ele faz essa introdução para uma proposta de intervenção, mas não. Ele só estava querendo ligar as frases para ele chegar nas teses dele, tá? Eu me exaltei um pouquinho aqui. Então, ó, é imperativo analisar as barreiras que impedem, blá, blá, blá. Essa aqui é só para ele dizer o quê? Tese 1. A plena cidadania jurídica, tá? Essa é a tese 1 dele. E tese 2, debater as medidas necessárias para mitigar essa exclusão, tá? Então, a gente vai marcar isso aqui tudo como teses. Na verdade, vou marcar só isso aqui, ó, para vocês conseguirem enxergar exatamente qual é a tese, ó. Isso aqui é a tese 1 dele. E, ó, uma coisa e outra, tá? Debater as medidas necessárias para mitigar a exclusão. Na verdade, eu acredito que somente as medidas necessárias para mitigar é que seria a tese dele, não o fato de debater sobre isso, tá? Então, eu vou deixar o debater por fora. Se depois chegar lá no terceiro parágrafo e realmente ele estiver falando do debate em si, a gente volta e marca aqui a palavra debater, tá? Não, na verdade, vamos marcar tudo, né? Porque se ele está falando debater, a gente vai marcar tudo. Tese 2. Depois, se a gente vê que não, ele não está falando de fato do debate, como o sujeito, né, da ação que vai ser feito ali, que ele está pedindo como tese o debate, que eu acho que não seja, porque é fraco isso. Debater não é de fato, né, um viés do problema. Agora, mitigar a exclusão, né, quais são as medidas necessárias, né, para esse como um desafio, seria uma tese. Apesar de que essa tese inteira aqui eu já não acho tão legal, porque ela não se mostra como um desafio, tá? Porque era melhor que você colocasse 2 desafios nas teses. Quais são os 2 desafios para efetivar? Seria melhor alguns desses exemplos aqui que ele deu, tá? Por exemplo, 2 desafios. A disparidade para arcar com os cursos. E a outra tese, a complexidade burocrática, tá? Ou a carência de assistência jurídica de qualidade. Isso aqui é tese. Seriam teses lindas para ele colocar aqui no final, tá? Porque medidas necessárias para mitigar, volta naquilo que eu estava falando antes, parece muito proposta de intervenção. Parece que ele já está querendo resolver o problema aqui, tá? E aqui a questão também das barreiras que impedem, ó, a plena cidadania jurídica, ela vem como o quê? Como a necessidade de ser analisada, né? De se analisar essas barreiras que impedem isso. Então, isso aqui também não tá muito com cara de desafio, tá muito com cara de proposta de intervenção, tá? A não ser que fosse aqui, ó, as barreiras que impedem. Elas sim seriam desafios. Mas é como se ele estivesse escrevendo aqui desafio de novo. As barreiras, não é o mesmo que desafios? Então, ele não está me trazendo um desafio. Ele só está falando que existem desafios. Mas eu queria que ele me dissesse pelo menos um desses desafios. Então, o que eu mudaria aqui seria pegar esses exemplos que ele trouxe aqui e colocasse aqui, para ficar uma estrutura bem bonita, como teses, tá? Então, a gente vai chegar lá nos próximos parágrafos para a gente descobrir quais são, de fato, as teses dele, né? Se, de fato, ele colocou exemplos aqui de uma forma totalmente equivocada e fez essas teses parecendo proposta de intervenção, ou se ele colocou as teses dele aqui no meio, né? Deu uma mudada aqui no que é clichê já, porque já se espera que as teses estejam aqui no final, mas você pode colocar onde você quiser. Então, se essas forem as teses dele, a gente volta, tira esse exemplo prático daqui, tá? E a gente simplesmente ignora esse último período aqui, que vai ser o que a banca vai fazer, certo? Então, é bom que ele escreva 3 linhas a mais do que foi pedido no edital, senão ele vai ter uma penalidade bem grande por falta de linhas, tá? Se essas aqui forem desconsideradas. Vamos deixar o próximo parágrafo para um próximo vídeo, que a gente coloca lá embaixo no bloco de desenvolvimento, tá bom? Beijinhos.